participam, né? Se são grupos de jovens da igreja, se são grupos de skatistas, se são grupos do hip hop, se são coletivos feministas, enfim, né? E aí a gente quer ver que saberes são esses que eles estão aprendendo fora da escola e como que isso dialoga com os saberes escolares. Hoje, sim, né, é que as crianças vivem cultura fora da escola, né? As crianças vivem cultura, vivem outros espaços. E quando elas vêm para a escola, elas não vêm, não deixam a cultura que eles tiveram lá fora, vem com eles, entendeu? Agora, saber observar, saber dar significado, saber valorizar e também construir conhecimento a partir dessa cultura que esse estudante já traz dos outros espaços é o grande desafio. São as do terceiro ano. Quando você pega assim, do segundo ano, né, no ensino médio, terceiro, aí sim elas têm um discurso, a gente percebe bem esse discurso nelas, né? Os meninos, eles gostam muito, grupos principalmente relacionados a esporte, grupo de futebol, tanto que evento de esporte na escola, assim, é muito esperado, eles adoram esse momento, né, quando tem aqueles jogos interclasses, né, então ali é um momento mesmo que eles ficam muito unidos, eles vibram mesmo, e agora gostam muito de música também, tá? Principalmente hip hop, eles adoram. Hip hop, tem lá o grupo, né, também do funk, mas o hip hop, rock. Alunos, já dei aula ali, mas é uma comunidade grande, mas é uma comunidade muito pertencente ali, né, à escola, porque são os pais desses alunos já estudaram no Mirella, então eles têm família inteira que estudam no Mirella, então realmente eles entendem ali como um espaço que eles têm cuidado com esse espaço. Nós temos jovens que são principalmente ali no ensino médio da manhã, grupos que são amigos, são vizinhos, participam do mesmo grupo de igreja, que eles se relacionam assim, não é só naquele momento da escola, eles se relacionam fora também. Jovens, as nossas crianças hoje, elas são bem mais questionadoras do que a nossa geração, né? Eu tenho um filho de 9 anos. Ele quer saber o porquê, mas por quê? Mas por quê? Né? Então, ele não se contenta mais com o que os nossos pais falavam. Porque sim, porque eu tô mandando. Mas como assim? Só porque você tá mandando? Mas assim, eles querem uma justificativa que seja plausível ali para eles entenderem a necessidade daquilo que eles estão fazendo. Eu acho isso bom. Na minha opinião, Juliane, porque a gente não... É a criticidade das crianças, dos jovens. Esse embate, ele acontece quando o aluno ele não é ouvido, né? Quando ele não tem voz, né? Porque ele quer saber, porque ele tem que determinadas regras, porque ele tem que cumprir, né? Pode ser que ele não aceite, mas eu acho que explicar para ele que todo ambiente tem determinadas regras, em todos os lugares tem, nós explicamos. Se ele vai numa consulta no médico, ele não tem que esperar a vez dele, não é tudo, as pessoas têm que saber o momento delas, né? Como que se comportam no espaço público, que não é apenas dele, que é dividido pelos outros também. Então, acho que a questão, o mais correto é explicar. E aí, assim, eu acho que essa questão da interação que o jovem, que o estudante, né, tanto do fundamental ali, quanto também os alunos do ensino médio, essa interação
pode ser maior ou menor, dependendo da forma, da abertura que a própria escola dá com relação a esses alunos ter voz e ter vez, né? E é isso que a Fabiana falou, ter voz e ter vez, né? Também não é questão de passar a mão na cabeça, não é questão, dos alunos entenderem que o que aflige eles, as angústias, os medos, as necessidades, o que eles precisam, nós estamos ali para poder ajudar no que for possível, eles podem contar com a gente, falar com a gente, só que também não é uma terra sem lei, né? E aí, a gente, principalmente nós que estamos na gestão, a gente tem que trabalhar muito com o princípio da corresponsabilidade, né? O nosso regimento, porque na escola, quando o fervo está acontecendo, a gente tem que ter um regimento ali, muito bem embasado e afinado com a proposta pedagógica, que vai estar orientando e conscientizando os jovens que eles têm muitos direitos e eles precisam reivindicar esses direitos, só que eles também têm deveres, né, e entender quando termina a liberdade deles e começa a do outro, né, e tudo isso tem a ver com o princípio da corresponsabilidade. Então, isso é uma coisa que deve nortear o trabalho e, aos poucos, eles vão entendendo isso e vão se acostumando com isso. Trabalhar com o jovem, pensando nessa questão da valorização, desenvolvimento dos contratos, seja na gestão ou na sala de aula, o contrato pedagógico, a construção coletiva dessas regras, porque realmente você trabalha com o valorizar o jovem, mas também você trabalha com a educação para a ética, com a educação para valores, né, extremamente importante para esse jovem. Então, estimulando a autonomia, mas também trabalhando dentro da ética, dentro de valores e regras e tudo mais. Acho que é bem por aí. E agora, nesse momento, nós percebemos isso, que eles precisam ainda mais dessa valorização, eles precisam muito mais da nossa presença, eles estão carentes, eles estão passando por momentos muito difíceis, que um sorriso, uma palavra, um olhar que você dá para esse jovem, e nós percebemos isso com a volta do Grêmio agora para a escola, eles ficam, você ganha, e aí você consegue construir com eles algo muito, não sei, fantástico. Eu tô apaixonada pelo nosso Grêmio, com 2 semanas que eles estão ali na escola. Então, eu fico muito feliz. Então, da diversidade. Como que, de alguma forma, essa diversidade da juventude comparece? Porque até agora a gente tá falando... E realmente a escola, ela precisa ser um local onde exista mais esse debate com relação ao feminismo, com relação à questão desse racismo velado que ainda acontece e machuca muito. Agora, nem tanto velado, né? E, então, essas discussões, elas precisam acontecer tanto com relação à formação docente e também esse movimento precisa chegar nos estudantes, né? Não sei ainda como é isso no dia a dia da realidade presencial com os estudantes, mas eu percebo, assim, eu sinto que ainda existe um certo mal-estar com relação a esse tema que precisa ser mais refletido, mais conversado, mais divulgado, sabe? Fazer projetos que trabalhem com essa temática para... E não devia ser normal pra nós. Temos medo de andar sozinhos na cidade, precisando adulterar o nosso tom de voz e a cor da minha pele. Nunca viveu a tal liberdade
Nossa realidade não é a mesma exposta na TV. Digam a verdade, ninguém tá satisfeito em nos deixar viver. E não devia ser normal pra nós toda essa conversa embranquecendo nossa pele, querendo me enquadrar nos teus padrões que tu finge não conhecer bem. Isso quando não te convém, até que parece ser real. E o discurso tolo se perpetua, submete a minha mente à tortura de ouvir falarem da minha história como se soubessem mais do que eu. Copiam meus raps, minha literatura, opinando sobre a minha cultura. Meus ancestrais se tornando piada, e pra quem já tentou não nos deixar falar, eu vou cantar, que é pra minha raiz ouvir e me guiar de onde estiver. O meu canto vai ecoar e eu vou